46 anos, CLT há 12 anos, na mesma empresa e na mesma profissão e atualmente endividada. Depois dos 40 eu precisei admitir algo muito importante na minha vida, que as dívidas, as minhas dívidas, elas não apareceram do nada. Foi um processo, foi resultado de algumas decisões que eu tomei. E a gente não fica endividada porque quer. Eu mesmo, em toda a minha vida CLT que eu trabalhei, eu sempre fui muito organizada de anotar tudo o que eu recebia e o que eu gastava, principalmente do que eu gastava, né? Porque eu acredito, eu fui criada, eu fui instruída numa mentalidade de que a gente sempre ganhou pouco, eu sempre ganhei o mínimo, né, um salário mínimo praticamente a minha vida toda, eu precisei viver, trabalhar e me moldar para viver com um salário mínimo. Então eu sempre fui muito prudente nos meus gastos. Mas aí acho que eu pelo menos fui criada com essa mentalidade, né? Ganhar pouco, gastar pouco. E nos últimos anos, eu não sei em que momento assim, foi o gatilho, que na verdade eu sei, o gatilho que me fez gastar mais do que eu ganho e ter esse descontrole de tá devendo com cartão de crédito, empréstimos, aproximadamente 20 mil reais. Não chega a isso, mas e se eu não frear, e se eu não me reorganizar, isso vai virar uma bola de neve ainda maior. E é o que eu não quero. E eu preciso tomar atitudes para que isso não venha acontecer. E não foi falta de estratégia, não foi falta de trabalho, eu sempre trabalhei, mas como eu disse, eu sempre trabalhei e ganhei pouco. Então eu sempre precisei me adaptar ao salário. E eu acho que foi muito questão de falta de estratégia realmente. E nos últimos anos eu percebo que eu parei de anotar os meus gastos e deixar tudo na ponta do lápis, o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. E isso foi virando aos poucos uma bola de neve. Essa falta do controle financeiro, a questão de parcelamento. Você parcela uma conta e aí você ainda está na metade, aí você vai parcelar mais outra conta e aí parcela mais outra. E sem você perceber que, na verdade, né, o cartão de crédito é um dos maiores vilões da população brasileira. Eu até pesquisei aqui, o Brasil atinge um índice histórico em 2026, com 79,5% da população brasileira ela está endividada. E um dos maiores vilões é o cartão de crédito. Então eu percebo que outro dado ainda mais alarmante e importante de ressaltar é que pessoas com mais de 40 anos estão se endividando. Antes vinha muito a questão dos adolescentes, né? É muito da nossa cultura. Não temos educação financeira nas escolas. Também não temos essa educação financeira em casa. Eu fui criada com a cultura de pobre não tem dinheiro, não compra isso. Eu acho que eu fui muito criada e a minha cultura e a minha própria personalidade foi de me acomodar com pouco, querer pouco, ganhar o mínimo necessário. E é uma coisa que hoje em dia assim, eu já tento trabalhar muito a minha mentalidade com isso. Questão financeira, eu estava verificando a questão de gatilhos, né, que possa estar travando também essa questão financeira na minha vida.
Mas sim, o meu pai trabalhava e na época que ele ganhava melhor, foi a época que passamos mais necessidade. Então, dinheiro sempre, sempre, sempre foi problema na nossa família. Sempre não nos trouxe boas memórias. Eu não me lembro de boas memórias com relação a dinheiro na minha infância. Na minha adolescência, comecei a trabalhar, e aí foi que eu lembro que eu comecei a ter as coisas, roupas, sapatos, eletrodomésticos, foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Mas mesmo assim, como eu falei, eu sempre trabalhei com pouco, com um salário mínimo, mas em compensação eu sempre fui muito contida, eu sempre fui muito controlada. Eu percebo que agora, nesses últimos anos, como eu falei, eu parei de anotar os meus gastos, que é um dos piores erros que uma pessoa comete, né? E foi que começou a virar essa bola de neve. Mas também por conta de que é aquela máxima, né? Pobre não pode ter muito crédito, é horrível falar isso, mas na minha situação foi muito verdade. O meu cartão de crédito começou a ter mais limite, e vai parcelando conta, e quando eu fui ver, estava começando a virar uma bola de neve, né? E tá tomando uma proporção que eu nunca passei, que eu nunca estive. Então, depois dos 40, a gente aprende a ter maturidade emocional, mas eu precisei ter maturidade financeira também. Eu procuro muito pesquisar sobre educação financeira, tento passar isso para o meu filho da melhor maneira possível, porque eu já quero que ele, quando começar a trabalhar, ele já desenvolva essa mentalidade de poupar, de economizar, de ter reserva de emergência, coisa que nunca nos foi ensinada. Eu, pelo menos, nunca tive essa consciência com relação a dinheiro. E a partir daí, eu não posso ficar me vitimizando, eu não posso ficar colocando a culpa em outros. Eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus gastos, pelas minhas atitudes impensadas. A partir daí eu preciso agir. Então, eu preciso ter um dos motivos também que te limita muito é você ter apenas uma fonte de renda. Então, eu estou buscando. Eu sempre tentei vender, sempre quis empreender, mas eu sempre me achei uma péssima vendedora. Até porque eu sempre fui muito tímida, muito retraída, muito reservada. Eu sou a mais velha, e aquela criança muito magra, eu sempre tive muito preconceitos comigo mesma, eu sempre me achei o patinho feio. Então, meu ciclo de amizades, meu ciclo de convivência sempre foi pouquíssimas pessoas ao meu redor. Então, para vender, eu tive uma barreira muito grande. Eu sempre tive uma barreira muito grande. E toda vez que eu me dispunha a vender, eu não conseguia, eu sempre me travava. E é uma coisa que eu trabalho também na minha mentalidade, é a questão de que você precisa vender. E ser CLT, viver com um pouco mais de um salário mínimo é insustentável, principalmente nos dias atuais, com a inflação desse jeito, com o quadro atual da economia do Brasil. Então, eu estou buscando muito uma outra fonte de renda, outras fontes de renda, mas que tenham a ver comigo. Por exemplo, esse canal no YouTube eu criei com o intuito de que ele gere
né? Que ele venha a ser uma das minhas fontes de renda. E também eu acho que o YouTube é uma questão que ele não te obriga, tu não tens a necessidade, tu não precisa estar gravando todo o tempo conteúdo, todo dia, para você ter uma relevância. Eu entendo que o YouTube ele é uma plataforma a longo prazo, médio e longo prazo, mas também que a partir do momento que engrenar, que der tudo certo, que você começar a ter vendas, começar a monetizar com ele, ele vai continuar te gerando, é uma renda passiva, vai continuar te gerando rendas, coisa que as outras plataformas não te dão essa possibilidade. Instagram, você ter que todo dia postar, de manhã, o primeiro Reels é o mais importante, e fazer conteúdo todo o tempo é uma coisa cansativa, exaustiva, que nem todo o tempo você tem aquela disposição, aquela vontade. Para mim, eu tentei, não gostei, não. Tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero, então para mim não cabe. E é isso. O YouTube é uma das minhas opções de sair do endividamento. Agora vou me reorganizar, já que eu comecei a anotar todos os meus gastos. Primeiro passo, né? Anotei todos os meus gastos. Segundo passo, verifiquei onde que eu estou falhando, quais foram os meus erros, quais atitudes eu preciso assumir a partir daqui, né? Cortar o cartão de crédito, pagar, quitar e começar a pagar essas dívidas. Uma das opções, né? Um dos objetivos é ter outras fontes de renda para que eu consiga começar a quitar esses débitos, e eu vou ficar registrando isso aqui no meu canal no YouTube. E se você também está nessa situação, endividada, né, não satisfeita com a situação atual e decidiu agir, decidiu não se vitimizar, eu te convido a assistir o meu canal. Se fez sentido para você, já curte, comenta e compartilha. E esse vídeo vai ser uma série de vídeos, né? Esse primeiro vídeo foi a dívida e o que eu vou fazer a partir daqui, tá? Então, obrigado para você que ficou até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!